Graças e paz, igreja, boa noite. Espero que vocês estejam bem, pressionados, mas não desanimados, abatidos, mas não destruídos, né? Essa é a vida do crente, mas há uma glória eterna reservada para nós. Então, que nós nos alegremos com isso. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Na verdade, primeiro, deixa eu me apresentar, né? Todas as vezes que eu venho aqui, eu esqueço de falar quem eu sou, de onde que eu venho e tudo mais. Bom, meu nome é Jonathan. Hoje faz exatamente 3 anos que eu pisei o pé nesse prédio pela primeira vez. É o famoso Jesuscidência, né? Porque eu não acredito mais em coincidência depois que conheci Jesus. Então, faz 3 anos que eu faço parte dessa família. Depois que eu entrei aqui a primeira vez, eu nunca mais saí. Assim que eu entrei, a ministração do pastor Tiago, me foi revelado a graça pela primeira vez na minha vida. Eu nunca tinha conhecido a graça de Deus. Meu coração foi inundado por um amor que eu não consigo explicar, que você não conseguiria explicar. E que você que está aqui conosco hoje, que continuará participando, que essa mesma graça esteja sendo revelada a você todos os dias. Não só aqui dentro desse prédio, mas quando você buscar o Senhor no seu secreto, no seu trabalho, aonde você estuda, em todos os lugares. Que o Senhor se revele a cada um de vocês. Talvez vocês estejam olhando o tema, né, e ficando um pouquinho, nossa, que pesado. Mas vocês vão entender no decorrer da ministração. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, lá em Apocalipse, no capítulo 3. Falei Apocalipse e já tremeram ali, ó. Teve gente que... No capítulo 3, nós vamos ler do versículo 14 ao 22. Se possível, projetar na NAA, por favor. Todos encontraram? Amém? Vamos lá, então. Diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja, de fato, rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Gostaria de pedir que você fechasse seus olhos neste momento. Vamos falar mais uma vez com o nosso Pai. Doce Espírito Santo, mais uma vez, te damos as boas-vindas neste lugar. Pai, mais uma vez eu te peço que não seja eu falando, mas que seja o teu Santo Espírito através de mim. Eu declaro o coração de cada um dos teus filhos como terra fértil, pronta para receber a tua palavra, Jesus. Que a tua palavra seja como uma semente que caia nessa terra boa, que germine, que cresça, que frutifique, Pai, que possamos colher a 30, 60 e 100 por um. Não permita que as angústias, que as aflições do dia a dia apague o que a tua palavra está sendo escrita no nosso coração. Não permita que uma terra rasa não deixe com que essa semente cresça e germine dentro de nós. Muito pelo contrário, Pai. Nós sabemos que a tua palavra, ela é viva e eficaz. E ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, a ponto de separar alma e espírito,
juntas e medulas e é capaz de discernir os nossos pensamentos. E que nessa noite o Senhor faça isso. Que não seja simplesmente as nossas emoções mexidas, mas que o nosso espírito seja tocado pelo Teu Santo Espírito. Que haja um antes e um depois em nossas vidas. É assim que eu oro e entrego cada um dos Teus filhos nas Tuas mãos, Jesus. Amém. Antes de nós irmos de fato para a mensagem, eu gostaria de pedir que você ficasse com a sua Bíblia aberta nesse texto. Nós vamos falar bastante dele no decorrer da ministração. E para aqueles que não sabem, né, o escritor de Apocalipse foi o apóstolo João, enquanto ele estava exilado em uma ilha. E o Senhor apresentou ali, deu a ele visões a respeito de como seriam os fins dos tempos, né, como seria na volta de Jesus. Mas aqui também ele escreve, Jesus escreve sete cartas para 7 igrejas diferentes. E essa carta, a igreja de Laodiceia, é a carta mais pesada que o Senhor escreve, é a carta mais dura. Todas outras 5 ele repreende, mas ele tem algo para elogiar. Filadélfia é a única que é totalmente elogiada pelo Senhor. Mas a igreja de Laodiceia, ela tem uma exortação mais severa. E que essa noite o Espírito consiga comunicar através de mim tudo o que vem incomodando o coração do nosso Senhor. Tudo o que vem doendo nele, que possa doer em nós, que nós possamos de fato sentir, viver e pensar como Jesus pensa, como Ele vive. Amém? Vamos falar agora lá do versículo 14. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Olha só, nós vemos ali as cartas paulinas, né? Paulo escrevendo a algumas igrejas, mas essa aqui é bem específico, é Jesus escrevendo para essa igreja. É Jesus falando de forma direta com aquela igreja. E aqui ele está se apresentando. Ele se apresenta não como criatura, mas também como Criador. Ele estava no princípio da criação do universo junto com Deus. Ele se apresenta como uma testemunha verdadeira e fiel. Isso nos diz respeito ao caráter de Jesus. Ele é verdadeiro. A verdade dele é absoluta. É essa verdade que nós temos que buscar. Sabe, eu vejo que hoje em dia, muitos de nós estamos preocupados em buscar, em ouvir aquilo que afaga o nosso ego, aquilo que é agradável aos nossos ouvidos, mas nem sempre a verdade do Senhor é assim. E é isso que Jesus está falando, está comunicando para essa igreja, trazendo a verdade para eles. Lá no versículo 15, acompanhem comigo, e diz assim: conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Para a gente entender melhor o que Jesus está querendo falar para essa igreja, deixando claro, Jesus não estava escrevendo para a cidade de Laodiceia. Jesus estava escrevendo para a igreja de Laodiceia. Ou seja, ele estava escrevendo para o encontro dos santos, para os justos de Deus, aonde eles se reuniam. Não era para uma cidade em si, era para aqueles que eram chamados de filhos de Deus. E para a gente entender melhor, nós precisamos entender bem o contexto daquela cidade, o que se refere a ser morno, a ser frio e a ser quente. Naquela cidade de Laodiceia, ela tinha 2 cidades muito interessantes ali, 2 cidades vizinhas. A primeira delas é chamada de Hierápolis. A cidade de Hierápolis, ela era conhecida porque ela tinha fontes termais, ou seja, ela tinha águas quentes, que era usado até na medicina ali naquela região. E a outra cidade que era vizinha a ela, era a cidade de Colossos. E a cidade de Colossos, ela tinha fontes de água gelada, porque ela era de uma região montanhosa. Então o gelo que derretia dali era o que formava as fontes naquele lugar. Só que a cidade de Laodiceia, ela não tinha nenhuma fonte própria.
tinha que vir das cidades perto. Vinha dos aquedutos. E olha só, quando passa pelo frio e vem pelo quente, a água chegava lá morna. É a respeito disso que Jesus está falando aqui. Olha só, ele contextualiza o que acontecia ali naquela cidade, ele conhecia tudo o que estava acontecendo ali. E da mesma forma, o Senhor nos conhece. Ele conhece tanto o que está explícito em você, tanto o que é externo, quanto o mais oculto, até aquilo que nem você mesmo conhece. Ele sabe, nós temos que nos atentar a isso. E é como se Jesus estivesse falando: quem dera você fosse frio como as águas de Colosso, ou quem dera você fosse quente como as águas de Herápolis. Trazendo para o nosso contexto, é como se Jesus estivesse falando para aqueles crentes: quem dera vocês fossem fervorosos, quem dera vocês fossem amorosos, quem dera vocês amassem como eu amo. Mas ele também diz: quem dera vocês fossem frios como as pessoas que ainda não tiveram revelação de mim. Olha o peso disso. Entendam uma coisa, irmãos. O crente morno e a pessoa fria, o destino deles é o mesmo. Às vezes a gente fala: nossa, você vai falar de inferno aqui, mas cadê a graça? Bom, a graça, ela não exclui o inferno. Ela nos salva de lá. Ela nos resgata deste lugar. Então você precisa ter esse entendimento, que a pessoa morna e a pessoa fria, elas têm o mesmo destino. Eu, como líder de jovens, às vezes tinha algumas situações, uma em específico que eu vou compartilhar aqui com vocês, que é a respeito de namoricos, né, na igreja. Um certo rapaz que começa a conversar com todas as moças ao mesmo tempo, vai dilubriando ali a moça, conquistando o coração dela, até o momento que ele faz mal para ela, porque ele está procurando outras pessoas também. E eu poderia citar vários outros exemplos aqui em meio à igreja do que acontece. E eu fico pensando, cara, não era melhor a pessoa estar lá fora? Porque ela só está perdendo o tempo dela. Sabe, se você parar para refletir, para pensar a respeito disso, é apenas uma perca de tempo. Outra coisa muito importante que eu gostaria de falar com vocês aqui a respeito de uma pessoa morna, é que a pessoa morna, ela pode se misturar. Ela se mistura tanto em meio ao quente, ou seja, é aquela pessoa que aqui dentro da igreja, ela levanta as mãos na hora do louvor. É aquela pessoa que ela se veste como crente. É aquela pessoa que ela tem a Bíblia dela lá na casa dela, mas por dentro ela é fria como uma pessoa que nunca teve revelação do nosso Senhor Jesus. Quando Deus me trouxe essa palavra, eu fiquei muito temeroso no meu coração. Quando o pastor me convidou, ele até falou que para eu falar a respeito do Espírito Santo, e de fato era algo que eu queria falar, sabe? É maravilhoso falar dele, falar do nosso melhor amigo. Mas depois da ministração de domingo, que o pastor falou a respeito de nós não estarmos cumprindo a incumbência que Jesus nos deu, de ir pelo mundo, de fazer discípulos, de pregar, de falar do Evangelho, de falar do amor de Deus, isso ficou mais claro do porquê o Senhor quer falar isso. Porque olha só, para pensar, aquela pessoa que ela é morna, ela é apática, ela é indiferente, ela fica no lugar dela. E o que nos faz falar de Jesus, o que nos faz levar o amor dele, levar a palavra, é exatamente isso, o próprio Jesus, o próprio amor dele por nós. Então acredito que o Senhor quer falar algo para nós nessa noite, ele continua a falar algo para nós essa noite. Ele não quer pessoas apáticas. Ele não quer pessoas indiferentes. Ele quer pessoas que amem como Ele ama. Vocês conseguem pensar em alguém que amou de forma mais intensa do que Jesus? Não existe. Ele era o único digno de Deus. E Ele morreu por nós que somos totalmente indignos.
Ninguém teve intensidade maior na hora de amar do que o nosso Senhor Jesus. E é essa forma que nós somos convidados a amar. Eu te pergunto, qual foi a última vez que você de fato se importou com alguém? Sabe, para pensar agora, uma vez que alguém lá na sua célula compartilhou alguma coisa ruim que estava acontecendo na vida dela, e você só falou, nossa, que difícil. Mas depois você não mandou uma mensagem, você não ligou, você não conversou com aquela pessoa. Agora vamos para dentro de casa. Alguma vez você já viu seus filhos tristes, cansados, seu esposo, sua esposa, mas você não se importou em ir saber o que estava acontecendo com eles? O que tinha passado? E talvez você fala para mim, ufa, eu tô salvo. Eu me importo com as pessoas da minha célula, da minha igreja, com as pessoas da minha casa. Mas e aquelas que falam mal de você? E aquelas que odeiam você? Você tem amado essas pessoas? Porque Jesus diz que quem vier tirar a túnica, tomar a sua túnica, que você dê a capa também. Que se alguém bater em um lado do seu rosto, que você dê o outro lado. Você tem amado quem te odeia? Você tem orado pelos seus inimigos? É este lugar de fervor e de intensidade que o Senhor quer nos levar. O verdadeiro cristão, ele não é apático, ele é compassivo. Temos que sair deste lugar de passividade e de omissão enquanto ainda é tempo. Versículo 16, vamos lá. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Meu Deus. O morno incomoda o nosso Senhor. Eu sei que vai ser meio nojento comentar isso aqui agora. Mas quando aconteceu com você, ou você viu alguém que estava, né, nessa ação de vomitar, é alguma coisa assim, tipo um soprinho, algo delicado? Não. É algo que é feito com força, não é? Que vem de dentro para fora, que você precisa expelir aquilo. E você vomita algo que está na sua mão? Ou algo que você está vendo? Você só vomita o que está dentro de você, certo? É como se o Senhor estivesse nos dizendo, eu quero vomitar do meu meio, eu quero vomitar do meu corpo aquelas pessoas que são mornas, aquelas pessoas que são apáticas. Isso me incomoda, eu não quero elas em mim, eu preciso expeli-las. Versículo 17. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Uau. Isso é muito pesado. Mas aqui eu vejo que o Senhor nos mostra porque de fato estamos sendo chamados de mornos. Só para contextualizar vocês, essa cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica, muito próspera. Para vocês terem uma ideia, por volta do ano 40 depois de Cristo, aquela cidade ela foi assolada por um terremoto. Ela foi destruída. Parte dela. E a própria cidade, com a sua riqueza, com as pessoas que estavam ali, eles se reergueram, eles reestruturaram a cidade. Alguns historiadores dizem que até o Império de Roma quis oferecer ajuda para eles em dinheiro para que se reconstruíssem, mas eles negaram. Sabe o que isso mostra para nós? O que o Senhor falou comigo? É que o fato de nós sermos mornos é porque nós nos consideramos autossuficientes. É porque nós não precisamos do Senhor. É porque nós estamos em um lugar de independência. Para pensar comigo, graças a Deus, não aqui, mas em algumas outras igrejas. Parem para pensar. Talvez eles pensem, não, é suficiente o que eu tenho, eu faço. Aqui nós temos muito dinheiro, aqui nós temos muitos membros,
aqui nós somos conhecidos lá fora. Esses dias o Ângelo Basso soltou uma frase que mexeu muito comigo. Ele fala que se hoje o Espírito Santo fosse retirado das igrejas, a maioria delas continuaria funcionando. Ou seja, nunca tiveram dependência nenhuma do Senhor. Elas sempre fizeram por elas mesmas, pelo que elas eram movidas. E essa autossuficiência, essa independência vai de encontro a pessoas que se sentem dignas da morte de Jesus. Sério, eu já ouvi pessoas falarem: não, tá tudo certo porque eu fui bom a minha vida inteira. Eu sempre paguei as minhas contas em dia, não fiz pacto com o diabo, nunca traí ninguém, não me envolvi com imoralidades. Mas Paulo diz pra gente lá em Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, não importa quem você é, de onde você veio, o que você faz ou o que você deixa de fazer. Nós carecemos de Jesus. Nós dependemos dele. Nós não somos autossuficientes em nada. Ir para esse lugar de independência de Deus é ser chamado de morno por ele. E talvez você também possa parar para pensar agora e falar: não, eu me considero indigno da morte de Cristo. Eu não merecia. Mas deixa eu tentar te lembrar aqui de algumas coisas. Se você acha que o trabalho que você tem hoje, onde você estuda hoje, é por conta da sua capacidade, da sua intelectualidade, você está em um lugar de independência e de autossuficiência. Se você pensa que o sustento dentro da sua casa vem porque você trabalha, vem do seu dinheiro, você está em um local de independência e de autossuficiência. Se todas as decisões importantes que você precisa tomar, você não para ouvir a Deus, você está neste lugar de independência e de autossuficiência. Nós estamos mortos. Nós somos mortos. Meu coração dói em dizer isso. Sabe, enquanto eu estava pensando e refletindo a respeito da mensagem, eu me lembrei bem de quando João dizia que a palavra era doce como mel aos lábios, mas era amarga no estômago. E eu espero que assim como o meu estômago ficou amargo ao digerir essa palavra, que o seu também fique. Que nós possamos ser levados a esse lugar de arrependimento. Que nós possamos reconhecer as nossas falhas e nos voltarmos ao Senhor. Mas a verdade é que Jesus nos dignifica. Não importa o que você faz, o que você deixou de fazer, o que importa é o que Jesus fez. O que importa é que Ele é o próprio Deus. Ele se desfez de sua glória, Ele veio nessa terra, Ele andou como homem, Ele se entregou por você, Ele te reconectou ao seu Criador. É isso o que importa. Não é o que você faz ou deixa de fazer, é o que Ele já fez, é o que foi consumado na cruz. O Senhor está dizendo: olhe para a cruz, olhe para mim, olhe para o que eu fiz. Versículo 18. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Aqui mais uma vez, Jesus faz um contexto. Ele contextualiza ali a respeito daquela cidade. Como eu falei para vocês, era uma cidade muito rica. Mas por que era uma cidade muito rica? Primeiro que ali era onde estavam os maiores banqueiros daquela região.
Por isso que Jesus fala a respeito do ouro. A segunda coisa, eles também eram muito ricos, porque ali a indústria têxtil era muito poderosa, né? A fabricação de tecidos. Não é igual hoje, que existem várias fábricas. Naquela época era algo totalmente artesanal. Então era muito caro. E aquela cidade era próspera nessa área. E a terceira coisa, o colírio. Quando Jesus está falando disso, além de ser uma região próspera, Laodiceia também era muito desenvolvida na sua medicina. E principalmente na área oftalmológica. Então, mais uma vez, Jesus mostra o quanto conhece aquele povo. Mais uma vez, Ele nos mostra o quanto Ele nos conhece. Mas aqui, note que no começo do versículo Ele fala, aconselho. Eu sei que você deve estar até um pouco triste, né, do tanto de coisa ruim que eu falei aqui. Mas quando Jesus diz que nos aconselha, Ele está nos dando meios, instruções para que nós possamos sair da mornidão. Então preste atenção aqui comigo. Quando Ele fala a respeito de ouro refinado pelo fogo, Ele fala a respeito de um caráter aprovado por Deus. Irmãos, a gente precisa desmistificar algumas coisas em nossa cabeça. Às vezes a gente pensa, aquele fulano, ele realmente é um homem de Deus, porque ele ora, as pessoas são curadas, porque Deus realiza milagres através da vida dele, porque ele ora em línguas, porque ele gira igual um helicóptero. Mas isso diz a respeito de operações e dons do Espírito. Se a pessoa estiver disponível para ser usada, o Espírito Santo vai usar. Mas isso não quer dizer que ela tenha um caráter aprovado por Deus. Irmãos, eu não estou condenando os dons, eles são maravilhosos. É ótimo você ser usado para você operar um dom, é ótimo você ver um dom ali acontecendo, sendo revelado na sua frente. Mas não é a respeito disso. É a respeito de um caráter aprovado por Deus. E como que eu tenho esse caráter aprovado por Deus, então, Jonathan? Abra sua Bíblia lá em Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 e 23. E Paulo diz assim àquela igreja: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Essa é a descrição de um caráter aprovado por Deus. Aí você vai falar, não, então a partir de agora eu vou ser mais manso, a partir de agora eu vou ser mais amoroso, a partir de agora eu vou ter domínio próprio, eu vou ter controle de mim. Não, para, pelo amor de Deus. Não é assim. O fruto do Espírito é consequência de um relacionamento com o Espírito Santo. Vocês podem ver todas essas características, eram as características de Jesus, do caráter dele. E isso só acontece através de um relacionamento com Ele. Então a primeira coisa que nós podemos fazer para sair da mornidão, podemos não, né? Que nem isso somos nós que faremos, é o Espírito Santo através de nós. Mas é nós termos um caráter aprovado. E o caráter aprovado é consequência de um relacionamento com o Espírito Santo. A segunda coisa, quando Jesus fala a respeito de vestes, Ele está falando a respeito de justificação. É o que a gente tinha acabado de falar daqui um pouquinho, né, anteriormente. Esqueça do que você é capaz de fazer ou de produzir. Esqueça o quão bom você pode ser, o quanto você pode não fazer. Esqueça. É a respeito do que Jesus já fez por você. A Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia para o Senhor. A nossa justiça, a única justiça aceita por Deus, a única com a qual nós podemos chegar diante de Deus,
é mediante o sangue do Cordeiro de Deus, que tirou o nosso pecado, que nos redimiu, que nos transformou, que nos fez filhos de Deus. É a respeito disso, de nós deixarmos de lado a nossa justiça própria e permitir que a justiça de Jesus seja revelado a nós, que nós tomemos posse disso. Você precisa tomar posse disso. Está disponível para você. Hoje Jesus diz: eu quero tirar as suas vestes imundas, eu quero tirar as suas vestes mornas, eu quero tirar as suas vestes de indiferença, eu quero tirar essas vestes que me incomodam e colocar sobre você as minhas vestes, vestes brancas. Eu te deixo santo, puro, limpo, eu te faço nova criatura. Eu te transformo, você é purificado através do meu sangue, pelo que eu fiz, e isso está disposto para nós. Esse é o segundo degrau para que nós possamos sair da mornidão. E o terceiro e último, quando Jesus fala a respeito do colírio para ungir os olhos, Ele está falando a respeito da cura da cegueira espiritual. É como se você não se enxergasse como deveria enxergar. Aquele povo, para eles estava tudo bem, estava tudo certo, eles eram de Deus, eram pessoas de Deus, estava tudo ótimo, estava tudo certo, mas não. Jesus diz que eles eram infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. É assim que nós somos, sem a presença de Jesus. Nunca se permita pensar que você é digno disso. Você pode pensar: nossa, Jonathan, mas cadê a graça então? Você está falando aí, me apontando. Irmãos, entendam uma coisa: Deus nos vê com olhos de graça e de amor. Mas Ele também vê o que precisa ser transformado em nós. É isso que a graça faz. Ela nos revela o que precisa ser transformado dentro de nós. Não entenda de forma errada. E Jesus fala para eles comprarem essas coisas dele. E mais uma vez o Senhor nos mostra que tudo o que nós possamos conquistar, o que nós possamos ter, não é nada comparado com o que Ele tem para nos oferecer, com o que Ele tem para nos dar. É mais do que suficiente. Sabe, talvez você pense: não, a minha vida está ótima, a minha família é maravilhosa, eu ganho bem, eu tenho um ótimo emprego. Mas eu sei que existe um vazio dentro de você. E esse vazio é porque falta Jesus Cristo na sua vida. É porque falta o Espírito Santo dentro de você. É porque a sua alma clama: existe algo mais. Existe mais. Existe Deus, existe o meu Criador, existe o meu Pai. A sua alma anseia por isso, por ser amado dessa forma. Versículos 19 e 20. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Irmãos, alegremos-nos com essa exortação. Alegremos-nos com o Senhor pedindo para nós abrirmos os olhos e deixarmos de ser morno. Porque é uma das formas dele dizer: eu amo você. É a forma dele dizer: você é o meu filho amado em quem me comprazo, assim como ele disse para Jesus. É a forma dele te dizer: você faz parte da minha família. Gostaria que vocês abrissem em Hebreus capítulo 12. Vamos ler do versículo 6 ao 8.
Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Mais uma vez o Senhor nos diz claramente que Ele nos exorta, que Ele quer nos levar a este lugar de arrependimento, de transformação, de busca, porque Ele nos ama, Ele nos deseja, Ele não quer nos perder. É por isso que Ele nos alerta essa noite, é por isso que Ele nos exorta hoje, porque Ele nos ama, que Ele nos ama. E olha que coisa linda, Jesus diz que está à porta e bate. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, se você ouvir a exortação do Senhor, se você se arrepender do seu mau caminho, Ele está disposto a se relacionar com você. Na verdade, olha só a beleza do Evangelho. Muito antes de você pensar em se arrepender, Ele já quer ter comunhão com você. Só que nós falamos a respeito de um caráter aprovado, do que demonstra a glória de Deus. E é por isso que Ele nos corrige, é por isso que Ele nos exorta. E para finalizar, essa parte é maravilhosa. Versículo 21. Gostaria que vocês se colocassem de pé, só para fingir que está acabando. Mas está acabando mesmo, tá? E diz assim: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor está nos dizendo que aquele que se arrepende, Ele tem uma promessa para nós, de reinarmos junto com Ele, de governarmos junto com Ele. Mas, gente, não é qualquer reino, é um reino eterno e inabalável, onde não há mais morte, choro, tristeza ou dor, e onde contemplaremos o nosso amado Jesus face a face. Eu não sei vocês, mas é o que eu mais anseio na minha vida, é encontrar com o meu amado, com aquele que me libertou, com aquele que me transformou, com aquele que salvou de mim mesmo, que me salvou do mundo, que me salvou de um reino de trevas. É para esse reino que Ele nos chama, um reino perfeito. E eu vejo que essa também é uma das chaves para nós sairmos da mornidão. Nós somos mornos porque nós pensamos apenas nessa vida, nesse mundo, nessa era. Mas há uma eternidade reservada para nós. Uma eternidade reservada para você. Como eu falei para vocês, Jesus escreve para 7 igrejas. E para essa é a advertência mais severa que Ele dá. Sabe, em algumas outras igrejas, haviam mestres que ensinavam falsas doutrinas, apóstolos, havia prostituição no meio da igreja, havia imoralidade no meio daquela igreja, haviam igrejas perseguidas. Mas sabe qual era o único problema dessa igreja em Laodiceia? A frieza, a apatia, a mornidão, na verdade. É como disse o Senhor: quem dera se fosse frio, mas eram mornos. Por fora eles pareciam como cristãos, mas por dentro eles estavam quase mortos. E o Senhor nos chama hoje a esse lugar de arrependimento. Se puder apagar as luzes, por favor. Eu sei que talvez você esteja pensando: meu Deus, que palavra dura. Mas o Senhor fala em amor.
Ele quer nos corrigir, Ele está nos alinhando. Ele está batendo a porta, Ele está voltando. Nós temos que permitir que Ele nos transforme, que Ele nos alcance, enquanto ainda é tempo. E eu gostaria de orar.